lasqueira! E aí, aqui é Gi Carvalho e esse é o desafio Eita Lasqueira. Hoje é dia 1/8, eu estou iniciando o desafio esse mês e hoje eu tirei o dia para fazer testes. Eu sei que eu deveria testar no simulador, mas como o nível de craquinho é alto, eu faço na conta real, não deveria, mas fiz. Então, eu tinha feito aquela enquete, aquela questão da melhor forma de iniciar esse mês, então eu acabei testando em momentos diferentes, em cada momento de uma forma. Então aqui eu fiz uma primeira entrada, então já vou adiantando que as primeiras entradas não foram muito boas, mas eu fiz isso. Então eu testei de um jeito, testei de outro para ver o que ia funcionar melhor. Então nessa primeira eu entrei com os 2 contratos, com alvo de gain e loss já definidos, para ver como que ia ser, né? Enfim, como que ia funcionar. Então, nesse primeiro teste, na verdade, nessa operação que ela não foi vencedora, vou até adiantar aqui, essa operação não chegou a nem ficar positiva, né? Eu coloquei, tá vendo, uma primeira saída com 50 pontos só, mas ela nem chegou a pegar esse um contrato. Então, esse primeiro teste eu entrei com 2 contratos, fazendo uma parcial com 50 pontos, mas ele nem pegou e já foi direto pro loss. Vou adiantar aqui. Então, essa foi uma das operações que eu fiz. E hoje eu acabei testando várias possibilidades para ver o que ia funcionar melhor e continuei sem ter certeza do que é melhor fazer. Aí nessa outra operação, eu não lembro, vamos ver como que foi essa daqui. Então, no geral eu fiz isso, eu entrei com 2 contratos, depois eu entrei com um para fazer uma nova entrada num outro ponto, eu fui testando, enfim, fui testando para ver o que ia ficar mais confortável. Pensei também em mudar uma coisa com relação ao stop, porque ó, em alguns casos, ó, nessa operação específica não, deixa eu dar pausa aqui, nessa operação específica não, as médias estão aqui, então meu stop loss, ele tá ok, tá no lugar certo. Às vezes, as médias estão aqui em cima e o meu stop tá lá embaixo, não faz sentido, porque se o preço for contra e romper as médias de novo, perdeu a tendência que eu tava, então não tem por que eu continuar na operação. Então vai ter situações que eu não tenho necessidade de deixar o stop tão distante, porque ele já vai ter revertido, então não faz sentido eu manter. Ó, nessa daqui eu entrei com um contrato só. Vamos ver se eu já lancei um contrato. Ó, tá vendo? Entrei com um contrato, mas já lancei uma nova entrada num outro ponto. Para tipo, se fosse contra, ia pegar esse contrato para melhorar o preço. Então, nessa operação eu fiz esse teste. Aí vamos ver o que aconteceu. Eu não lembro. Aí ele começou a ir a favor. Vamos ver. Ó, então essa daqui foi a favor, começou a andar. Então já não tinha mais sentido porque eu deixei aquele contrato, então eu tirei. E já arrastei o meu preço para a entrada. Então nesse caso ele não chegou a pegar o segundo contrato e já foi a favor. Aí eu fui conduzindo a operação. Então nesse caso eu entrei com a estratégia de entrar com um contrato só e fazer uma segunda compra caso fosse contra, mas nesse caso aqui ela não foi contra. Então se eu tivesse entrado com 2 aqui, eu já teria saído da operação com gain, ou pelo menos feito uma parcial. Mas foram os testes que eu fiz hoje. Essa operação aqui eu acho que ela andou um pouquinho mais a favor. Aí eu fui protegendo, chegou a ficar 200 pontos a favor. Foi um pouquinho mais. Essa daqui eu acho que é uma que eu peguei 500 pontos, eu acho. Aqui eu já tô protegendo R$50, que é 250 pontos, né? Acho que é isso. Então, ó, foi andando, eu fui esticando o stop gain, a proteção. Aí aqui eu já tô protegendo 500 pontos e a operação continua indo a favor. Então, nesse caso aqui, se eu tivesse com 2 contratos teria sido melhor, mas muito provável já teria feito uma parcial. E aí aqui depois voltou e me tirou. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Aqui me tirou, ok, sei com 500 pontos.
E aqui tem mais uma operação que eu acho que essa daqui pegou proteção só. Ó, essa daqui eu fiz a mesma coisa, entrei com um contrato só, não entrei com 2 direto. E eu não sei o que aconteceu. Não chegou a andar muita coisa, ó, chegou a dar 100 pontos. Então, nessa operação, se eu tivesse entrado com 2, eu teria feito uma parcial, ou teria saído com gain total, mas eu não fiz isso e nem saí da operação. Aí eu protegi aqui em cima e eu acho que voltou e me tirou. Só com a proteção lá em cima. É isso mesmo, tá vendo? Ele voltou lá e me tirou. Eu não quis, nessa operação eu não quis estender, eu não quis já fazer a proteção para tentar pegar um movimento maior, mas voltou tudo. Então, é sempre esse o risco, né? Se eu faço, se eu já determino o gain, ele pega, eu saio da operação, eu não tenho possibilidade igual nessa outra operação que eu peguei 500 pontos. Só que vai ter casos que eu não vou colocar proteção e ele vai voltar e vai me tirar no 0 a 0. Então a gente tem que ter esse equilíbrio aí para não ficar chorando depois, putz, mas se eu tivesse pego, teria feito mais 100 pontos. Então tem que escolher e não ficar chorando depois. Então, eu fiz bastante operação porque eu fiquei testando, então deu R$ 145, então foi bom o resultado. Então as minhas 2 primeiras operações, eu entrei com 2 contratos, elas foram direto para o stop loss, e as próximas eu mudei, eu não entrei com 2 contratos. Vai ver que tem uma aqui que tem 6 contratos, mas por quê? Porque eu fiz um outro teste. Eu entrava com um, colocava mais um contrato a 100, 150 pontos, ele pegava, ia a favor, eu tirava ele e esperava o movimento ir a favor. Só que aí voltar de novo naquele mesmo ponto, aí eu entrava de novo. Eu fiquei fazendo isso, pra tipo ver o que ia acontecer, mas não aconteceu nada, deu R$ 31. Não valeu as custas. Mas são testes. Então, o resultado de hoje foi esse. Primeiro dia, né, do mês, dia positivo, dia bom, apesar de ter feito um pouco mais de operações, mas foram testes. Muito provavelmente amanhã eu ainda continuo com esses testes para decidir qual é a melhor forma. Mas eu ainda vou analisar essa questão do stop loss, de deixar ele numa posição que, se perder as médias, eu já saio, porque eu não tenho por que ficar segurando uma operação que já reverteu. Se ele rompeu as médias para o lado contrário, significa que ele reverteu a tendência, então não tem por que eu segurar um stop tão distante só para, não, meu stop está ali, não vou mexer, só que já reverteu, eu estou numa tendência contrária, não faz sentido eu segurar e ter um stop maior. Então é isso. Agradeço quem está me acompanhando. Um grande abraço.